Gravar, tá? Boa noite. Boa noite, Juliana. Coloquei para gravar. É quase que proibido dizer que o escritor está presente na obra, né? Boa noite, Adriano. Adriano, Vitor, é um empresário do sul do país, participou durante muito tempo, depois se afastou, porque também é enjoativo, né? Estudo continuado, interminável, é enjoativo. Imagina um aluno ficar a vida inteira no primeiro período, a vida inteira na faculdade. Só quem fica na faculdade a vida inteira é o professor, né? Inclusive, repetindo, o aluno chega depois do quinto, depois da graduação até o mestrado, doutorado, 10 anos já é muito tempo na universidade. Mas o Adriano está de volta aí. É assim, rapaz, parece que é proibido dizer que o autor está na obra, né? Eu fui fazer um comentário aqui na UFES. Adelmo, você está dizendo que o eu lírico é o autor, é um disfarce. Bom, nem sempre o eu lírico é o autor, ele pode falar de um amigo, é verdade, emprestou o eu dele e tal. Mas assim que é ele que está apresentando, porque hoje nós estamos vendo assim, o que é que nós estamos vendo hoje? Que o reconhecimento social é terapêutico. Todo mundo quer ser palestrante, cada um quer apresentar o TikTok, o Instagram, porque preenche o vazio, né? Você está sendo visto socialmente. E um ponto paradigmático para isso é o fulano, né? Um ciclano lá qualquer, alguém do Machado. Em 1884, quando o fulano Beltrão vê uma notinha no jornal, bom pai, bom marido, cidadão exemplar, cuidador da família, ele vê uma notinha no jornal, alguém falando isso, ele se vira para o social. Então, ele, a partir daí, bom, já que eu sou bom pai, bom filho, bom marido, bom esposo, cuidador de tudo, eu vou cuidar da sociedade. E ele, então, se realiza melhor, é elogiado, né, como os políticos, né? O Machado tinha essa perspicácia, assim, com relação ao preenchimento do vazio existencial através do elogio público, como são os artistas. Então, tem um elemento aí que a gente, lá no livro do narcisismo, o binômio de Newton, uma equação matemática que não tem subjetividade nenhuma, ele não carrega convencimento psicológico, né? Pode se tornar guerrilheiro, defensor de causas excluídos, etc. Mas o binômio de Newton, ele introduz o Newton como criador do binômio. Tá? Então, também tem um narcisismo assim, eu inventei, eu criei, eu sou... Né, tal. É impossível, mesmo na matemática, não ter o ego do inventor. Né? Tanto é assim que os físicos adorariam inventar novas fórmulas para se tornar renomados. Então, é por aí que a gente começa. E aqui é o seguinte, o Machado de Assis, pela impressão que eu tenho, assim, ele converteu muito de uma maneira assim... Em 1856, com 17 anos, ele publicou aqui O Meu Viver, tá? Que é Semanário dos Pobres, eu acho, era um jornalzinho. Chama-se A Vida a um Martírio Certo, em que a alma vive se morrer não pode. Não pode suicidar-se, né? Você tem que aguentar a existência, né? É crer que há vida para o arbusto seco. Tá? Um arbusto seco tem vida. Que as folhas todas para o chão sacode. Dizer que eu vivo e minha mãe perdi, com 10 anos, né? Com 16 anos, ele escreveu isso com 17 anos. Minha alma geme e o coração de amores. É crer que um filho sem a mãe sozinho também existe com pungentas dores. Aí continua. O Diego Flores, que você me apresentou, tá? Ele pega esses poemas, até o Diego, na dissertação de doutorado dele, recente aqui, que me apresentou o Diego foi meu colega aqui, o Vitor Sei, tá? Dizer que eu vivo e minha mãe perdi, então ele pega aqui, ó, no Meu Viver,
Isso é uma corte da tese de doutorado do Diego, aqui da nossa Universidade do Espírito Santo. Então, tem outro chamado Saudades. Eu não conhecia tanto, tá? Porque a minha pesquisa não foi a esse ponto. Devia ter ido, né? Se perdi minha mãe tão moço, se padeço de ti tanta saudade, tá? Então, ele tem uma espécie de uma ferida na alma. Perdi minha mãe, era uma santa. Há um choro aqui, tá? Esse arquivo é o da tese do Diego, né? Hein? É da tese do Diego. É da tese do Diego, né? Diego Flores, é. Sim. Porque há um problema com o excluído, ou que morreu, ou que perdeu uma perna, assim, a pessoa que está na luta, né? Aqui no... vê só o livro que ele começa lá, acho que é o último capítulo. Há entre os suicidas um excelente costume que é não deixar a vida sem dizer o motivo e as circunstâncias que os armam contra ela. O cara foi armado contra a própria vida, ou seja, o suicídio. Os que vão calados, raramente é por orgulho. Na maior parte dos casos, ou não têm tempo, ou não sabem escrever. Olha que interessante. Costume excelente. Em primeiro lugar, costume excelente, então, seria escrever alguma coisa, dar um recadinho, né? É um ato de cortesia, não sendo este mundo um baile, de onde um homem possa esgueirar-se antes do cotilhão. Em segundo lugar, a imprensa recolhe e divulga os bilhetes póstumos. E o morto vive ainda um dia ou dois, uma semana, sem lembrar dos amigos. Fulano se matou, né? O que houve? Parece que ele viu alguma coisa e morreu. Bilhetes aos familiares e amigos não perduram no tempo como os livros. Aprendendo a escrever, não se escreve em bilhetes, porque o Machado está escrevendo ao contrário, né? Eu não escrevo bilhete, eu escrevo uma literatura extensa. Pode-se deixar um ensinamento, que é o que ele faz, então, que além de impedir um suicídio imediato, ou melancolia, morte, né, de Mestre Romão, que não consegue dizer o que ele queria, impede o suicídio imediato, esclarece o que armou contra a vida e funcionam como forma de adiar a morte. Aqui vou pegar um pedacinho do Ovídio, enquanto chegam os colegas, 8h11 ainda, né, até uns 8h15 a gente vai esquentando os tambores. No final da Metamorfose, o Ovídio, que estava excluído, tá? Foi banido porque teve um envolvimento lá, a filha do imperador já tinha se apaixonado demais devido aos poemas, ele era muito comovente, tá? E há um problema na vida do Ovídio, por ser excessivamente galanteador, assim como Agostinho. Então, Ovídio foi banido. Então, ele transformou em Metamorfose. Concluiu agora uma obra que jamais a ira de Júpiter ou o fogo conseguirão apagar. Ou o ferro, ele espera que essa obra aí torne-se imortal. Quer dizer, ele poderia esse livro ser perdido no enchente, ser queimado na biblioteca de Alexandria, e ninguém está lendo nada. Quer dizer, não há garantia, né? Mas ele está dizendo, está escrito, pelo menos, né? A prova escrita que a gente conta, né? Então, apagar ou o ferro ou passar do tempo voraz. Quando quiser que esse dia, que não tem poder algum senão sobre o meu corpo físico, né? O tempo cronológico, ponha termo ao meu incerto tempo de vida, porém, na minha melhor parte, serei levado imortal para lá dos altos astros, e o meu nome será indestrutível. É porque o Machado cita o Ovídio, assim, indiretamente, né? Émulo de Ovídio. Na emulação, a gente leu o outro capítulo que o Vitor aqui apresentou, né? Então, você vê, o meu nome será indestrutível, a imagem perdurará. A negativa do reconhecimento social, tá? Que foi expulso, né? E está jogado no lixo. A negativa do reconhecimento, com a exclusão social e a obrigação de viver no exílio, mobilizou o Ovídio a escrever Metamorfose. Eu estou no abandono, então a única maneira é vingar-me escrevendo, né? Sócrates, com 70 anos e condenado, optou pelo suicídio, né? Platão foi que manteve viva a imagem dele, o seu nome indestrutível. Então, estou chegando aqui ao Viver, que é o Machado, vou iniciar aqui, então, a conversação com um colega que vem hoje comentar o capítulo Metafísica, porque metafísica é justamente isso, né? É um salto do chão, vai fazer viagem de hipopótamo, vai lá no início da humanidade, é, parece a música de Raul Seixas, que nasceu há 10 mil anos atrás, essas coisas
que a literatura permite esses voos imaginários, né? E quando o Brás Cubas acorda, é o gato que está entrando de volta, não tinha hipopótamo nenhum, era uma fantasia dele, então. Dá a impressão que esse voo, Vitor, ele está fazendo no instante exato em que tem alguém atrás dele com um revólver ou rifle, né? Assim, a metralhadora, que era o Silvio Romero, né? Sim. Deixa eu sair voando por aí, por esse mundo, para ver se eu sobrevivo. É um negócio bem interessante, tá? Então, a palavra agora com o Vitor C., colega aqui da UFS, do Espírito Santo, fica à vontade, tá? Para falar como achar melhor. Bom, boa noite, pessoal. Não preciso me apresentar, né? Já vim aqui pela terceira vez. Também não preciso apresentar o livro da Adelmo, que vocês já conhecem. Vou seguir como sempre, né? Tentar seguir o texto aí mais ou menos na ordem, né? Pulando algumas coisas, porque não dá tempo de comentar tudo. Nesse capítulo 18, Metafísica, o Adelmo vai oferecer uma leitura, né? Uma interpretação das aparições do conceito de metafísica, da palavra metafísica, na obra do Machado de Assis, mostrando que o Machado transforma o sentido da palavra ao longo de sua obra, né? Várias facetas da metafísica. E acho que vale a pena começar pelo conceito, pelo título, né? O que é metafísica, né? Esse termo metafísica, talvez nem todo mundo saiba, né? A origem dele é num título dado pelo Andrônico de Rhodes, lá na Antiguidade, que foi o principal organizador da obra do Aristóteles, por volta do ano 50 a.C., é um conjunto dos textos aristotélicos que se seguiam ao Tratado da Física, era o Metata Physica. E o Tratado da Física era tratando das coisas da natureza, né? E aí significa literalmente o meta, né? Após a física. E passou a significar, então, primeiro no sentido bibliográfico, de organização. É o livro que estava sem título, que veio depois do livro da física, virou a metafísica, né, o após a física. E aí, na tradição filosófica, passou a significar aquilo que, devido à sua temática, está além do mundo físico, né, do mundo material, que o transcende. O título, então, presta-se a expressar bem a natureza, porquanto vai além da física, que é a primeira das ciências particulares, para chegar ao fundamento comum em que todas as ciências se baseiam e determinar o lugar que cabe a cada um na hierarquia do saber, que é a proposta da metafísica enquanto disciplina filosófica. Na tradição clássica e medieval, né, a metafísica é a filosofia chamada filosofia primeira, seria o ponto de partida do sistema filosófico, pois trata aquilo que é pressuposto por todas as outras partes do sistema, né, investigando os princípios e as causas primeiras, né, os fundamentos. E aí seria uma doutrina do ser, em geral, e não de suas determinações particulares, né, do que tratam as ciências particulares, incluindo ainda questões teológicas, né, questões do ser divino, do ser supremo. E aí, na filosofia moderna, a metafísica perde esse lugar central, sobretudo com Immanuel Kant, cuja filosofia crítica impôs limites às pretensões do conhecimento da metafísica, considerando que devemos distinguir o domínio da razão, que produz conhecimento, que possui objetos da experiência e constitui a ciência, portanto, domínio da razão especulativa, em que essa se põe em questões metafísicas, que, em última análise, não pode solucionar, não pode responder. Embora essas questões metafísicas sejam inevitáveis, né? A gente sempre pergunta qual é o sentido da vida, cria religiões, segue religiões, etc. A metafísica, então, passa a ser entendido como toda pretensão a conhecimento que busque ultrapassar o campo da experiência possível, da experiência sensível, material. E aí, na obra do Machado de Assis, segundo a leitura do Adelmo, o vocábulo metafísica teria vindo a partir da leitura de Lamartine. E o Machado usa o metafísico como uma ironia do imaterial, que seria inatingível, seria absurdo, uma ausência de realidade verificável, também seria sinônimo de um enigma psicológico, também seria um bálsamo imaginativo, um contraste entre idealização e prosa da vida,
e uma dimensão filosófica associada ao método e ao refúgio da razão. E aí esse capítulo, né, conecta os textos do Machado com debates filosóficos europeus do século XIX, que Machado estava bem atento. Assim, nos permite ver o Machado em formação, dialogando com vários autores e refletindo sobre a tensão contínua entre ideal e realidade. E aí trata-se, então, de uma contribuição que reforça a dimensão intelectual da obra machadiana e ilumina sua relação com a metafísica. Tudo ok até aí? Podemos seguir? Muito Então, bom, a introdução está ótima. Eu acho sempre assim, Vitor, o Machado, ele tem esse... Você tem uma formação intelectual que, vou te falar, eu invejo, tá bom? Vou logo dizendo isso. legal. Os colegas aqui do grupo também não tem colegas com doutorado, assim, com um jargão tão bem aprimorado, tá? Mas me dá a impressão também que, como o Machado está falando para o ser humano, ele não tinha essa formação toda, mas tinha uma leitura, né? E como ele Formação também está autodidata, né? dialogando assim com gente, com as donas de casa, né? Naquelas revistas que ficaram as obras dele sempre em folhetins, Sim, ele não estava dialogando no meio acadêmico. Então, ele é bem assim, no nível mais popular, talvez, eu não sei, mas também é muito erudito, né, claro. Mas ele tenta fazer uma conexão que você chamou de tensão, né? Tensão permanente entre o abstrato com o real, tá? Mais ou menos isso. perfeito. E aí o Adão coloca aí as epígrafes, né? Uma compilação de diversas fontes. O idealismo metafísico equivale aos sonhos de um histérico. Essa frase é do ensaio A Nova Geração, de 79. Jesus Cristo não é o autor do cristianismo, mas o cristianismo é o criador de Jesus Cristo. É uma crônica de 8 de novembro de 64, assinada por J. Pinto de Campos. Não vou ler todas, né? Só pincelar algumas. Como é que este capítulo escapou a Aristóteles é o título de um capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, na sequência, o capítulo apresenta o contexto histórico, né? O Machado, um jovem cronista das décadas de 50 e 1860, avaliou que naquele século dominado pelo dinheiro e pela indústria, né? O capitalismo ainda no seu início, desenvolvimento, as ideias idealistas e metafísicas colidem com interesses sociais e econômicos reais. Ele vai mostrar esse contraste. Isso aí vai estar em várias obras dele. Aí a citação de jornal e o livro, está aí na página, aí, na tela, de janeiro de 1859, ela vai tratar, então, o dinheiro e a indústria com as ideias metafísicas classificadas aí como vaporosas, né, como algo que não é palpável. Ou seja, com ironia, o Machado observava o mundo marcado pelo avanço do capitalismo, do dinheiro, da indústria, afirmando, então, que as ideias metafísicas, por serem vaporosas, não teriam lugar nesse mundo industrial. Segundo Adelmo, a citação fala de um século que, pelo fato do dinheiro da indústria, impõe tendências ideais que tentam prescrever os princípios da economia social, o que iria contra as aspirações de uma parte da sociedade, né? Seria uma ideologia no embate com a outra. E como sabemos, né, o Machado é avesso a ideologias, né? Não aderia a nenhuma dessas ideologias. Era crítico de todas. Mas o Machado reconhece, então, que ele próprio já havia defendido ideias metafísicas e vaporosas, e menciona um artigo antigo em que o idealismo parecia temer as consequências das próprias ideias, ou seja, a ideia cria algo e depois teme o que criou. Aqui nós vemos a tensão permanente entre metafísica e o mundo real. Parece que aqui é justamente sobre o artigo, né, que é a literatura durante a restauração que veio depois da Revolução Francesa, ou seja, antes da Revolução, todo aquele idealismo também sucumbiu com aquele monte de corte de cabeça que não parava mais de rolar a cabeça, tanta raiva e ódio de governante, etc., né? Então, a ideia que criou a Revolução passou a ter medo
a ideia medo de si mesma, né? E a fantasia, quando cria monstros na realidade, ela passa a ter medo dos monstros que criou também. Tem isso, né? Cria um monstro muito grande na figura do pai, da polícia, do governo, inquisidor, e é tão fantasmagórico que ele passa a ter medo. Como se existisse na realidade. Você vê o pai e vê um monstro agora, né? Por exemplo. Ou a polícia, sei lá. Aí. A ideia torna-se assustadora, né? Mais ou menos isso. Então, como disse o Adelmo, né, o artigo que o Machado disse foi publicado seria a tradução da literatura durante a restauração, publicado na Marmota, em 57. E aí, nele, ao comentar sobre os idealismos, o Machado escreveu que a ideia que criou parece ter sido a mesma, né? A ideia é criar algo e depois teme a si mesma, né? Pelo que criou, marcando a oposição entre a metafísica e o real, a realidade. É uma tradução do Lamartine, né? Isso não é frase do Machado. Ele tirou do livro do Lamartine. Mas é isso aí. E aí, então, em seguida, ele aborda o texto, né? O capítulo aborda as críticas que Machado faz aos debates teológicos, filosóficos da época, sobretudo as interpretações de Strauss e Renan sobre Jesus. Para esses pensadores, o cristianismo teria criado a figura de Cristo como um mito, e não o contrário. Machado, nesse debate, valoriza a humanidade de Cristo, defendendo o direito de ler Renan, mas reconhece a força do ideal religioso na formação de crenças coletivas. Eram autores hoje pouco lidos, mas na época eram bastante influentes, bastante lidos, comentados. O Machado estava acompanhando isso. Ô Vitor, esse livro do Ernest Renan depois se tornou um guia do espiritismo. Não sei se você... Porque também não dá tempo de você investigar todos esses detalhes, né? Eu também não olhei muito, não fui muito longe. Isso aí eu não sabia, não. Mas ele está editado até hoje em português, tá? Ele é muito... porque como ele é visto como espírito um humano que desencarnou... Do espiritismo do kardecismo, Allan Kardec? Não sei, eu não fui muito longe. Se você procurar o livro A Vida de Cristo, de Ernest Renan, ele está tudo vinculado ao espiritismo. Porque a Igreja Católica baniu o livro por ter humanizado o Cristo. E os espíritas, eles valorizam o ser humano que desencarna e vai se tornar um Allan Kardec, lá, um Chico Xavier e outros. Então... Eu só conheço o Renan por citação do Machado e do Nietzsche também. Nietzsche fala muito dele. O Nietzsche? Muito com ele. Sabia, não. Agora, nesse capítulo não tem, mas tem no outro, que lá em 1894, com a morte do Renan, do Ernest, ele estava sendo cuidado pela Henriqueta, que é a irmã dele, e o Machado publicou diversas crônicas na semana, né, pelas crônicas da semana, da década de 90, e tem um texto muito bonito que ele fez, chamado Henriqueta Renan, dedicado à irmã dele. Então, esse Renan não é, assim, desconhecido de ninguém, não. Ele é, até o Nietzsche cita, né, então. Para frente. Então é isso aí. Quer dizer, aqui, então, tem um cara que baniu o Ernest Renan e o Machado gostou muito dele porque o Machado ele é contra essas ideias de Cristo ser filho de Deus, assim, uma divindade que... Tá? Então é humano. O Machado vai sempre trabalhar no plano do humano, né? Exatamente. É o Machado Ceto Pinto de Campos, aqui, que baniu o livro e proibiu no Rio de Janeiro quando chegou em 63. E aí, seguindo aí, né, a página 337, não sei se a Delmo queira comentar alguma coisa aí, tipo, já... Não, pode ir para frente. É bom adiantar mesmo, que é muita coisa. Não vai dar nem tempo de falar tudo que eu preparei. O Adelmo vai reunir, então, diferentes momentos em que o Machado emprega o termo metafísico, nas crônicas, nos contos, sempre com a nuance irônica. Em História de 15 Dias, lemos a cena do pobre sultão, que chega à porta das delícias eternas e encontra o profeta sentado sobre coxins espirituais, né? Protegido por um guarda-sol metafísico, que é um deboche, né? Uma ironia. A imagem do guarda-sol metafísico é deliberadamente absurda, né? Um objeto inexistente, oferecendo uma espécie de proteção espiritual. E a metafísica que parece como um recurso de imaginação humorística que brinca com a ideia do imaterial exercendo efeitos no mundo, né? Em outra História de 15 Dias,
O Machado comenta um caso judicial em que as provas têm sido decididas pelo fogo. A ausência do documento transforma, diz o escritor, numa simples concepção metafísica. O que não pode ser encontrado, que escapa à verificação empírica, torna-se, ironicamente, metafísico. É. Não por profundidade filosófica, mas por falta de existência concreta. Machado vai brincar com esse conceito, rapaz, assim, você vê, queimou as provas, é igual o Moro lá procurando provas de Lula, assim, mas não encontra nada, não acha nada e tal, prova empírica, então eu condeno por convicção. Esse tipo de coisa, tá? O fogo queimou, virou metafísico. E aí, no próximo, no Conto Ambicioso, de 77, encontramos situação semelhante, né? O protagonista compreende tudo à sua volta, exceto um ponto que considera metafísico e inextricável. O aditivo metafísico, novamente, surge associado ao inexplicável, né? Ao impalpável, que foge à razão prática, mais como figura cômica do incompreensível, né? E nas notas semanais, aí na sequência, o Machado combina mitologia, comicidade, né, e crítica social. Ele menciona um bálsamo metafísico capaz de curar feridas da alma de modo superior a qualquer remédio da medicina, né, remédio terreno. Aqui o metafísico assume um papel de consolo, de suspensão lúdica diante da dureza da vida, trata-se de um descanso do espírito, uma espécie de imaginação terapêutica. Bem freudiano, quer dizer, é como se fosse um placebo, né? Um placebo, Um placebo, porque a psicanálise lida com a palavra como um placebo, assim. Você vem aqui falar até o delírio diminuir, você está delirando muito, né? Você perdeu só o emprego, foi demitido, é verdade, ficou sem renda, mas você não morreu, você não está doente, pode começar do zero, vai vender picolé, vai começar de novo, essas coisas que você demite da empresa igual a Vale, perde uma renda de 15 mil, vários colegas meus aconteceram isso, a pessoa vai num buraco, de repente, tá? Na semana seguinte ele está sem renda. Tá? Então dá alucinações, dá pânico, né? É problema, tem suicídio também, né? Alcoolismo, assim. Então você tenta se manter vivo, porque ainda é melhor continuar vivo, assim, menos, mas sem, né? Então, é o bálsamo metafísico, tá? Impressionante. E aí tem esse personagem Lucro, né, que vai reaparecer também no Quincas Borba. O Rubião também cai das ilusões para a realidade mais dura, né? E aí é um tema constante. E aí na página seguinte, no 338, o texto se volta para o romance A. Garcia, de 78, para observar como a noção de método associado à reflexão intelectual aparece na construção do personagem Luiz Garcia. A rotina de Luiz é marcada pela disciplina, né, o trabalho regular, leitura constante, poucas ambições e uma vida doméstica serena, após a morte da esposa. Moderada, silenciosa, na qual o rigor cotidiano parece funcionar como um amparo psíquico e moral. O texto, então, destaca a maneira como Luiz Garcia lê, né, um leitor de boa casta, dos que casam a reflexão à impressão. Já tem negrito aí. Ele lê sem um método estritamente sistemático, mas recompõe mentalmente cada livro, integrando a própria experiência intelectual. Assim, a leitura funciona como um instrumento, né, de formação interior. As ideias que antes possuía apenas por intuição se tornam mais claras e articuladas pelo exercício constante do pensar. Esse retrato da constância encontra contraste na reflexão central do trecho, né? O coração humano é a região do inesperado, tá aí no negrito já, 2 vezes até, enfatizar. Interessante, porque assim que ele perdeu a paixão, né, quer dizer, você fica abalado, né? Então ele vai para a frieza da razão para suportar
Interessante como entra aqui, muito criticado pelo Antônio Damasio, assim, o Descartes, pela frieza da razão, né? Aparentemente, porque o Descartes só queria se livrar dos instintos, dos sentimentos que enganam. Pode enganar levando à morte, quer dizer, você só perdeu a sua esposa. Calma aí, tá? A sua vida, você está vivo ainda, você não vai se matar por isso. Mais ou menos essa ideia. Sim. Então, embora o Luiz Garcia, né, tenha moldado a própria vida segundo uma ordem metódica, a narrativa Machado anuncia que esse equilíbrio será abalado pelos acontecimentos suscitados por Valéria. Essa vida metódica, portanto, encontra seu limite na imprevisibilidade afetiva, que é uma dimensão que escapa essa organização racional. Aí o Adel vai observar que essa insistência no método, somada à referência irônica do Machado ao René Descartes, né, eu penso, logo existo, e vario, logo existo, digo eu, essa associação permitiria pensar a metafísica cartesiana como um gesto de proteção intelectual, em um contexto histórico marcado pela vigilância religiosa, né, pela censura, ao que Machado, atento à história da filosofia, não teria ignorado. Aqui, Vitor, esse vario logo existo ligado a não é mel com boca de asno, uma colega aqui, leitora do Cervantes, ela disse, aqui tem o Quixote disfarçado, tá? Então, assim, eu vario a leitura do Cervantes, né? Uma referência ao Cervantes, então, né? Misturando com Descartes, eu não penso, logo existo, fico pensando, não. Eu vou variando o que eu vou lendo, ou seja, ele está fazendo não atirar pérolas aos porcos, tá? Do Don Quixote. Não é mel para boca de asno, é um conto que faz uma emulação, né? Já que nós estamos falando de emulação também, ao Cervantes, lá em Não Atirar Pérolas aos Porcos. Então, ele está variando o Cervantes. Perfeito. Agora ele vai entrar no espinho, né? Porque todo esse preparatório aqui era para chegar no Romero, para ele dar o salto metafísico, né? Que é uma frase do Kierkegaard, né? O salto de fé que dizem que Kierkegaard deu, no Machado corresponde ao salto metafísico. Ele encontrou o espinho, tá? Aqui na nova geração. Tá? Vai ser o grande inferno do Machado. Ele que estava todo cuidadoso para não ser condenado pela censura, pela Santa Inquisição, que condenou lá que o Descartes teve que salvar, né, o início da Era Moderna. Então está aí o início, né, da nova geração, vai começar agora aqui. Então, aí no fim da página 338 até a página seguinte, o texto vai passar as discussões presentes no ensaio Nova Geração, como já foi mencionado, quando o Machado vai comentar o prefácio do Silvio Romero, Aos Cantos do Fim do Século, que é uma antologia poética do Silvio Romero. E aí o Silvio Romero vai enumerar as correntes que pretendiam renovar a arte, positivismo, socialismo, romantismo, etc., e conclui que nenhuma delas satisfez plenamente as aspirações do momento. Para ele, o idealismo metafísico equivaleria aos sonhos de um histérico, isto é, um delírio desvinculado da realidade. E aí o Machado vai resumir e aceita parte desse diagnóstico, reconhecendo a pertinência da ressalva ao lirismo, embora afirme que este sozinho não bastaria às necessidades modernas, né, então atuais da poesia. O ponto decisivo, porém, está na solução proposta pelo Silvio Romero, que para ele seria uma nova intuição literária que não seja dogmática, mas expressão do espírito de crítica contemporânea. O Machado reconhece a amplitude e a flexibilidade dessa definição, embora note que ela corre o risco de conduzir a chamada poesia científica, ou seja, uma poesia didática, cuja origem remonta a Lucrécio, lá na Antiguidade. A crítica machadiana, portanto, valoriza a abertura de Romero, mas alerta para o perigo de reduzir a poesia a instrumento de uma análise racional. E essas críticas do Machado a Silvio Romero que fizeram o Silvio Romero perseguir o Machado e criticá-lo o resto da vida, né? A gente já discutiu sobre isso em encontro anterior.
O que chama a atenção aqui, porque aqui é meio bravo se chamar, né, Vitor? Você, eu vou te falar, rapaz, o seu livro é Sonho de um Histérico. Ah, rapaz, eu tenho que ter cuidado de falar isso também, né? Com qualquer pessoa, olha só, equivale ao sonho de um histérico, né? Pisou feio na bola o Machado aqui. Né? E ainda diz que é o extrato das 3 páginas. Esculachou e o Silvio Romero ficou ressentido com isso, né? Ficou doído. Então, Aldelmo vai observar que, ao chamar o idealismo metafísico de sonho histérico, né? A crítica abandona a esfera conceitual e entra no terreno da agressão simbólica, né? Produzindo um retorno psicológico semelhante ao que o Machado havia dramatizado na ficção. Por exemplo, no conto Três Tesouros Perdidos, aí, 1858. É interessante como tem um efeito em cima do próprio Machado, porque quando o senhor F perdeu 3 tesouros, ele foi louco, ficou louco, varrido. É um continho de 3 páginas, de 19 anos de idade. Quer dizer, o que você diz tem esse retorno, né, que pega de prontidão aquilo que o Machado tanto quis evitar. É curioso como que esse realismo psicológico, então, não é uma ficção assim, tal, uma coisa, né, aconteceu aqui, não, né? Da ficção do conto veio para a realidade. Um caiporismo que aconteceu em cima do próprio Machado, um escorregão, um caiporismo, né? Um gesto perigoso contra você mesmo. Aí a análise vai prosseguir com o conto Qual dos Dois, parágrafo abaixo aí, em que o orgulho ferido atua como força motriz, dissolvendo a inércia do personagem Daniel. De modo análogo, o amor próprio de Romero teria sido ferido, levando a perseguir Machado, né? É. E aí a ideia formulada por Lamartine, a ideia que a criou parecia ter medo de si mesma, reaparece aqui como chave interpretativa. O pensamento metafísico produz um efeito que retorna sobre o próprio sujeito. É. Desse modo, Machado teria se tornado mais prudente no uso da metafísica, deslocando progressivamente a sua atenção para o real psicológico. Certo? E aí, eu avançaria para a página 340, pode ser? Pode, tranquilo. Ao comentário Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Adelmo destaca 2 momentos em que Machado aplica o termo metafísica de maneira irônica, para explicar os processos psicológicos. No episódio de Virgília, lemos que a dor que se dissimula dói mais, está em negrito, né? Como se lê também Helena. E que o narrador, com humor, classifica como metafísica. Aqui a metafísica surge como ferramenta para pensar a dor moral, né? O sofrimento interno, oculto pelas aparências, tende a crescer e se voltar contra o próprio sujeito. É aquela mancha lá da Lady Macbeth, tentando lavar a mão a vida inteira, assim, aumenta mais, fica assustador quando não tem nada ali mais, né? Tem o que lavar, é um ferimento moral, né? E lá no IHC aparece a dor de Helena, como você disse. Isso. Então, o capítulo ele vai aproximar esse mecanismo do tema de Molière, onde a imaginação amplifica o mal-estar do indivíduo. E aí, no capítulo que escapou a Aristóteles, o Machado utiliza uma metáfora física para ilustrar uma cadeia de relações humanas. Bolas que se movem, recebem impulso e transmitem movimento. Marcela, Brás Cubas e Virgília compõem essa sequência, em que um toque inicial desencadeia consequências afetivas e sociais, né? Pela simples transmissão de uma força e tocam os extremos sociais. Então, essa transmissão de movimento torna-se uma imagem para a transmissão de afetos, vínculos e perturbações, né? Dores. E o Machado pergunta, né, com ironia fina, está lá
no título do capítulo, encerrando o capítulo, né, como é que este capítulo escapou a Aristóteles? Veja bem, aqui tem um passo interessante, porque quando ele está vindo da Marcela, que era antes linda, jovem, e ele vê ela cheia de marcas no rosto, ela estava meio que escondida com algum véu e tal, ele sai da Marcela e chega visitando a Virgília, o Brás Cubas, né? Ele estava lá no relojoeiro, por ali assim, onde tinha encontrado com o Quincas Borba, tal do relógio que sumiu. Nesse momento do Machado, do Brás Cubas, que entra esse capítulo, de um lado, quer dizer, como é que a feiura chega à beleza, ou então a beleza vai até a feiura. Ela estava toda cheia de marcas no rosto, com umas sardas, que eu não me lembro o nome que ele deu, mas uma navegação do real ao simbólico até o extremo da... Essas relações que o Machado sempre faz o contraste, né? Exatamente. Não sei se o Machado tinha essa informação que você trouxe hoje, que é mais moderna, talvez, na época já, né, de ser a metafísica vinculada a uma classificação de livros biográficos, e talvez, né, no conhecimento do Machado, ainda não tivesse essa hierarquização através de livros. Isso é uma coisa que eu desconheço completamente. E a gente talvez não chegue a isso nunca, porque o Machado cita num capítulo da metafísica, do que passa do físico ao metafísico, né? Do feio ao belo. Não sei te dizer também, teria que investigar, ver lá, o levantamento da biblioteca do Machado, se já tinha as edições, se já tinha esse conhecimento, se ele cita isso em algum lugar, não sei. Pois é, mas isso aí são as perguntas, né, Adriano? Nas respostas. Porque tem um toque físico, do toque ao metafísico, né? Você tocou, mesmo que seja literariamente, mas ao mexer no nome, né? Fere a pessoa, né? Meu nome é Adelmo, eu vi lá e tal. Fala o que de mim? Então, quando toca seu nome, tem a pessoa física, né? O toque físico ou o toque metafísico, né? Quer dizer, virou debate, livros, né? E tal. Por sorte, não teve um soco na cara, né? Que a gente saiba, né? É. É, tá, então, Aqui tem uma passagem interessante, Vitor, que liga muito com Freud também, tá? Porque a gente, quando está muito atormentado, assim, que procura um psicólogo, é procurado por alguém, por algum conselho, em família, né? Você tem irmão, parente, você sabe o que é isso. Até um aluno seu lá no doutorado, professor Vitor, eu estou aqui todo... Calma, calma, o mundo não acaba amanhã. Porque as reminiscências do dia servem de matéria aos sonhos da noite, lá em Quincas Borba, que é uma frase do Freud, essa, tá? Freud fala, essa mesma frase tem no Freud, logo depois. é, Você sonha de noite porque tens perturbação diurna. Doutor Vitor, eu estou sonhando aqui, não consigo escrever diabos nesse argumento. Então, o cara está tão apavorado que ele sonha com a tese dele. É comum, né? é Mas comum. essa frase em Quincas Bobas, ela aparece aqui também em Brás Cubas, né? Porque todas as reminiscências desapareciam com a volta da razão, assim que se acorda, né? Você acorda, senta na cama, assim, nossa, parecia real demais, era um pesadelo. É uma frase que repete no Machado. Ele tinha uma antecipação aqui, curiosa demais em Freud, porque o Freud sempre vai pedir para narrar o sonho, né? Justamente isso, né? Que nem todo mundo vai se confidenciar com o professor, né? Abrir o jogo assim, nossa, você está tão fraco assim, bicho? Você não veio fazer um doutorado aqui? Então você também vai chamar a atenção do seu aluno, você, né? Então o aluno tem vergonha de falar, enfim, a gente tem vergonha de falar com todo mundo, com os pais, por isso que tinha um padre para confessar os pecados, né? Você precisa desabafar com alguém. Então tem essas reminiscências que vão para os pesadelos, e você está em ponto de suicídio ou pedir demissão, você não consegue mais trabalhar, o ambiente é hostil. É isso aí. Bom, é, Vamos
como que vira metafísico, né? Um pesadelo é uma coisa metafísica demais, não é não? Quer dizer, você não vê o pesadelo? Você está dormindo, né? Se quiser prosseguir, eu estou entrando aqui de vez em quando para trazer um pouco o nosso jargão de conversação literária, tá? Beleza. Então, tem essa questão das reminiscências, e aí, seguindo, o Machado, então, nessa perspectiva, né, estaria elaborando ao longo de sua obra diferentes ondas de compreensão psicológica. A metafísica, então, aparece menos como uma especulação abstrata e mais como um instrumento irônico, para capturar esses movimentos internos da alma, da psique. E aí, seguindo aí na página 341, o capítulo A Solda, de Memórias Póstumas, de Brás Cubas, o Machado vai comentar que a opinião serve de solda para as instituições, tanto domésticas quanto políticas, né? Que a opinião é uma boa solda das instituições domésticas. Ele observa que alguns metafísicos biliosos, né, que tem bile, têm chegado ao extremo de a darem como simples produto da gente xoxa ou medíocre. Mas é evidente, quando ainda um conceito tão extremado não trouxesse em si mesmo a resposta, bastava considerar os efeitos salutares da opinião, para concluir que ela é obra superfina da flor dos homens, a saber, do maior número. Uma vez formada a opinião na mente, né, que é algo abstrato, imaginário, né, como a condenação de Sócrates, porque essa opinião de maior número é a mesma de Etaíra, lá de 66, assim, a senhora opinião pública, que foi quem condenou Sócrates, e está numa reflexão permanente e contínua com o convencimento público do condenado, como se faz hoje, tá? Se a opinião pública condenou, o cara já está previamente mal visto e a polícia só vai seguir o que a opinião pública já formou sobre a pessoa. Então, é imaginário perturbando a realidade. Aí, nessa perspectiva, então, a metafísica vira a opinião, né, se torna uma instância metafísica da vida social, que é invisível, né, mas ela determina moral e afetiva ao mesmo tempo, o que seria a verdade, né, mesmo que não seja. Em seguida, o livro avança para o célebre delírio do Brás Cubas, lá no Memórias Póstumas, que seria o que o Ademo está chamando de salto metafísico, né? Nessa cena do delírio, o narrador, né, o Brás Cubas, é arrebatado a uma montanha e vê, através de um nevoeiro, o desfile condensado dos séculos, né? As povos, paixões, impérios, ilusões, misérias e glórias, que ele chama de espetáculo, né? Um curioso espetáculo. Trata-se de uma visão total do fluxo histórico, mais intensa do que aquela que a ciência poderia oferecer, e menos vaga do que o que a imaginação isolada produziria. Entre flagelos e delícias, o ser humano aparece movido por cobiça, cólera, vaidade, desejo, ambição, melancolia. A felicidade figura como quimera fugidia, o riso final, né, um riso descompassado e idiota, traduz a consciência trágico-cômica dessa situação. Capítulo longo, né, desse delírio. E Parece um pesadelo que ele está transformando, um pesadelo acordado, assim. Enfim, quer dizer, repetir de novo o Cid Romero fica repetitivo demais, mas assim, é um escape da realidade, né? É um escape da realidade, um pesadelo, né? Ele acorda depois. Eu argumento aí, né, que essa passagem seria um salto metafísico na obra do Machado, né? Um olhar que se afasta do espaço, no espaço e no tempo, para contemplar como um sonho, né, um pesadelo, a história condensada da humanidade, com suas repetições, ilusões, conquistas e frustrações. O Brás Cubas vê o curso da civilização e, ao final, retorna subitamente ao cotidiano através do gato sultão, brincando com uma bola de papel. O sublime dissolve-se no trivial, né, no cotidiano, reafirmando a maneira machadiana de pensar o absoluto dentro do terreno do cotidiano.
e com ironia, né? Pena da galhofa. Aí esse movimento vai dialogar com a reflexão sobre o método vista em A.I.A. Garcia, que já foi comentado, em que o Machado escreve que o método é indispensável, mas pode ser exercido sem gravata nem suspensório. É interessante isso aqui, né? Ou seja, né, com liberdade, sem rigidez. Da mesma forma, essa visão elevada em Brás Cubas não se fixa em dogma metafísico, mas se abre ao acaso, ao sonho, à ironia e ao retorno humilde da vida comum. Trouxe aqui um pedacinho do discurso do método, que a gente estava estudando em paralelo junto com o Machado, porque quando chegou em Itaíra, lá em opinião pública, que eles estavam estudando na década de 60, com medo da censura, que tinha proibido as asas de desejo de José de Alencar, em 59, quando ele foi ministro em 68, ele mesmo aprovou a peça dele, que a censura tinha proibido. Então, tinha um problema aí com a censura, e a gente foi ver que eles estavam estudando isso, assim, como é que a gente evita, né, para não ser pego nós mesmos. Então, eles... Interessante que na nota de Etienne Gilson, O Mundo, o Tratado da Luz, que foi interrompido com a notícia da condenação de Galileu, tá? No meio da obra tem uma nota que o Descartes, dito, ele tinha, né? Isso no meio da física, que na engenharia é mais fácil de compreender, porque ele tinha uma espécie de uns espelhos, tá? A dióptrica, né? O ensaio dele, Tratado da Luz, e conseguia mostrar bem melhor no jogo de espelho do que toda aquela coisa lá do Kepler, aquelas voltas elípticas, complexas demais, assim, ó, o Sol está ali, tá, bate aqui, você está vendo a sombra. Era muito mais fácil, só que ele ficou se morrendo de medo, né? Falei, opa, Galileu acabou de ser condenado, botou o livro dele atrás da prateleira, né? Não vou mostrar esse livro. Então, o discurso do método que entrou no lugar, tá? É justamente isso, quer dizer, o salto do próprio Descartes, do plano cartesiano, da matemática, assim, do empiria em sala de aula, ele se viu, assim, preocupação de ser condenado, né? Publicar um ensaio de espelho que mostra que a Terra está se movendo, escondeu e fez o discurso do método. Quer dizer, como é que surge, então, a filosofia a partir da experiência do real e do próprio medo do pensador, né? Tem muito material interessante, assim, ligando, porque senão a filosofia fica uma coisa etérea, né? O cara lá no mundo da lua pensando, não é isso. Tá? Ele está salvando a pele dele aqui, tá? É por isso também que o Machado traz tanto dessa metafísica aqui daqui para frente no Brás Cubas. Né? Ele já vinha namorando essa ideia desde o Renan lá atrás, 62, mas de uma maneira mais romântica, ou menos comprometido com ele mesmo. De repente, ele viu a cabeça dele também na guilhotina. Porque o Giordano Bruno foi em 1600 que foi queimado vivo em Roma. A Inquisição estava violenta aqui, né? E se de um jeito ou de outro a Inquisição vai condenar e prender ou não, o fato é que o Machado corria risco da obra dele encontrar muitos opositores. Tá? Então, ele se cuidou aqui com relação a isso. É mais ou menos essa ideia. Tá? Bem superficialmente falando, teria que investigar mais os pensadores, assim, para trazer para o chão da realidade a construção do Machado como algo que ressoa um pouco com o discurso do método. Tá? Quem dá essa nota não é assim qualquer um, é um estudioso do medievalismo profundo aqui, tá? Etienne Gilson, né? Muito elogiado aqui na UFS pelo professor Jorge. Então, a gente estuda filosofia medieval, aqui no mestrado aqui na UFS, né? O doutor Jorge, o professor Jorge, ele adota esse livro do Etienne Gilson, tá? Eu fui aluno do Jorge também na graduação. Você foi aluno dele, ó? Foi. Filosofia medieval. Né? Ele tinha acabado de chegar na UFS, se eu não me engano. Um dos melhores professores que eu tive na mestrado de filosofia da UFS, tá? Muito bom ele, muito técnico. Conhece muito aí da Idade Média. Enfim,
Então, a metafísica machadiana aqui, né, não é Porque aqui, Vitor, só assim, ó, esqueci de falar esse parágrafo, né? Algumas considerações que me impedem de publicar o ensaio sobre a dióptrica, né? É nesse ponto que o Etienne Gilles se insere a notinha dele, tá? Desculpa interromper de novo, que o Santo Ofício e tal, aí começa Galileu. Tá bom? Vou retornar aqui, então, porque À vontade. pode continuar. Tá? O livro é seu. Então, a metafísica machadiana não é um sistema fechado, né? Mas é uma perspectiva que permite ver o humano em uma dimensão histórica antes de retornar ao plano do concreto. Aí o capítulo ressalta, né, que esse tipo de salto metafísico, logo em seguida, reencontra o chão do mundo, né? Uma etapa madura do pensamento de Machado. E aí, no fim da página 342, o Adelmo vai comparar o Descartes e o Machado diante da opinião pública, destacando a relação entre pensamento, opinião e prudência, né? Essa prudência para conseguir escapar de ser censurado, né? De poder publicar o seu trabalho sem ser censurado. E aí o Adelmo já falou isso, né? Da questão do Descartes, deixa eu ver. E Aqui aí tem um paralelo. esse gesto aí do Etienne Gilson menciona, né, do Descartes não ter publicado o trabalho por causa do Galileu, né? O Machado vai ecoar esse gesto, né, essa preocupação, e aí, em diversos textos, né, crônicas e também em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a opinião do maior número sempre aparece como força decisiva, ora racional, ora tirânica, ora como farsa. A metafísica, nesse contexto, não é apenas especulação abstrata, ela surge como uma estratégia de distância, né, como uma forma de sobrevoo sobre o tumulto social. E aí, lá no Alienista, por exemplo, Machado fala da ideia da dúvida, e lá no Brás Cubas, o delírio é justamente esse salto metafísico para ver lá de cima o espetáculo humano, antes de regressar à vida comum com o gato sultão brincando no chão. Ou seja, ver do alto, mas voltar ao chão, né? Que é a proposta aí do Machado. E aí, lá na página 343, o Adelmo vai dizer que o salto metafísico do Machado representa um reposicionamento do pensamento, né? Uma elevação de perspectiva, um olhar de cima, como lá no delírio do Brás Cubas. Esse movimento de subir para a gente chegar ao mundo ao longe seria uma espécie de sobrevoo intelectual, então, um distanciamento irônico do real para poder compreendê-lo melhor. E aí tem um paralelo com Freud, né? Em determinado momento recuou de suas formulações metapsicológicas, e aí, para poder, em ambos os casos, né, há uma tensão, então, entre o desejo de especular e publicar e a cautela diante do olhar público das repercussões e censuras. Tem um mistério na psicanálise, Vitor, que ronda sempre, assim, quem mergulha mais a fundo um pouco, que é assim, o Freud informou várias vezes, a Maria Bonaparte cobra dele, Freud, você tinha me falado que já tinha pronto o livro com os 12 artigos da metapsicologia, cadê esse livro? Ela fica uns 5 anos, desde 1915 a 1920, até que o Freud dá uma bronca nela. Esse livro eu já tinha publicado, esse livro eu já tinha rasgado, esse livro sumiu, esse livro desapareceu, ninguém acha essa porcaria desse livro. E o Freud desistiu de publicar os 12 artigos que seriam o fundamento da psicanálise como uma metapsicologia. Tá? Ficaram 5, 6 artigos, porque ele começou a publicar esses artigos em 1915, quando ele publicou Recalque, o Inconsciente e a Pulsão. Só que deu um azar enorme, que surgiu um tal de Max Namanzon, que igualou a teoria do Freud, um artigo assim, a psicanálise de Freud em analogia, o Eros de Freud, a libido de Freud e a analogia com o Eros de Platão. Tá?
E ele igualou, então, a psicanálise com o que já existia desde Platão. Com medicina lá do banquete, tratamento, assim, o médico que já existia na Grécia. Rapaz, foi um golpe no Freud mais duro do que o golpe do narcisismo. Então, houve esse recuo para ele não publicar, né? Por isso que remete aqui ao livro, a nota 463, o livro A Cruel Filosofia do Narcisismo, que contém um capítulo, o que aconteceu à metapsicologia, uma pergunta de Maria Bonaparte, a neta de Napoleão, que era interlocutora de Freud, muito culta. Tem um livro de cartas do Freud com a Maria Bonaparte. Então, tem um detalhe interessante que também a metafísica obriga, muitas vezes, você a voltar ao chão da realidade, porque esse salto que o Freud vinha dando é o contrário do Machado. Então, o escape metafísico do Machado funcionou para ele se proteger da sua obra, não entrar em briga de cachorro, em briga de galo com o Silvio Romero. O Freud, ao contrário, fez um recuo para o chão da realidade, mais ou menos isso. Aqui ele começa agora, ele começa a expandir a ideia, tá? Ele vai, inclusive, trazer aqui experimentos com animais, que depois veio com a medicina, né? Até hoje existe aí, experimento com rato, assim, essas coisas. Mas ele começa aqui em Seríssima República. É muito interessante esse capítulo, quando você vê uma miscelânea de conhecimentos, tudo misturado. A medicina quer derivar também experimento para conhecimento científico, né? A partir do ensaio com animais. Ele vai fazer um ensaio incrível aqui na frente, o Machado, tá? Muito violento até, experimento com gente. Bom, aí na Sereníssima República, que está na tela, o Machado vai satirizar a erudição e a lógica expressiva ao narrar o caso de uma eleição em que um candidato questiona o resultado por causa de uma letra faltando em seu nome. Surge, então, um filólogo, e não apenas filólogo, mas um bom metafísico, e não vulgar matemático, para argumentar seriamente sobre a importância daquele A ausente em Nebraska. Aí vou ler, então, na tela, em primeiro lugar, disse ele, deveis notar que não é fortuita, não, ali embaixo mesmo, a ausência de uma última letra do nome Nebraska. Por que motivo foi ele inscrito incompletamente? Não se pode dizer por fadiga ou amor à brevidade, pois só falta a última letra, um simples A. Carência de espaço? E aí o tom é irônico, né? Uma letra isolada, né? Ou a falta de uma letra, vira questão filosófica, matemática, política. O Machado mostra, assim como a linguagem e o poder se entrelaçam, e como pequenas ambiguidades podem ganhar uma dimensão desproporcional quando passam pelo crivo da opinião e da vaidade humanas. Um simples erro, né? Essa cena remete ao célebre episódio do capítulo 62 de Esaú e Jacó, está aí na tela, intitulado Pare no D. E para quem não conhece, né, contextualizar aí, o personagem Custódio, que é o dono da confeitaria do Império, há mais de 30 anos, ele mandou reformar a tabuleta, a placa com o nome da loja, Confeitaria do Império, e ele teve que fazer essa troca porque a velha estava já estragada, e ele era muito pão duro, né, muquirana, sovina, e custou a criar, botar a mão no bolso para trocar essa placa. E aí, quando o trabalho de pintura estava com apenas algumas das letras, e ele foi lá no pintor, e aí estava pintado exatamente confeitaria e a letra D, né? Confeitaria, D. E aí, nesse momento aí, que a placa ainda não estava terminada, ocorreu a proclamação da República. E ele ficou preocupado de colocar a placa da Confeitaria do Império e os republicanos destruírem a placa, destruírem a loja, né? Apedrejar, jogar pedra, vandalizar. E aí esse é o contexto dessa citação da página 343. Quando se lembrou dela, né, da tabuleta, viu que era preciso sustar a pintura.
escreveu as peças, um bilhete e mandou um caixeiro ao pintor. O bilhete dizia só isso: pare no D. Com efeito, não era preciso pintar o resto, seria perdido, nem perder o princípio que podia valer. Sempre haveria palavra que ocupasse o lugar das letras restantes. Pare no D. Então, sai um pouco aí do cerne da questão, né? Essa tabuleta rachada e carcomida, ela pode ser lida como uma alusão ao Império de Dom Pedro II, que também estava rachado, né? Estava apodrecendo e ruiu, né? Caiu sem manifestação popular, sem a população defendendo o Império. E o custódio se cerca de todos os cuidados, né? Vai consultar lá o conselheiro Aires, temendo o equívoco de ser mal compreendido pela opinião pública, que é a preocupação dele, né? Ele não queria ser confundido com alguém que apoiasse a monarquia, que apoiasse a república, ou que fosse revolucionário. Ele só queria vender os doces dele lá, vender. Ele só queria trabalhar sem se envolver nas revoluções, nos conflitos políticos. E aí reverbera lá a questão do Galileu e censura, né? Ele queria ser impedido de fazer o trabalho dele só por causa do nome de estabelecimento. E aí, seguindo na página, está na tela já, o espelho. O Machado oferece, é um conto, né? O Machado oferece uma imagem muito significativa da relação entre o mundo sensível e o mundo das ideias, né? O personagem lá, o Alferes, que ele começa a perder, né? Para quem não conhece também, o reflexo no espelho e ele só vê a própria imagem quando ele está com o uniforme. Quando ele tira o uniforme, ele não se vê mais. Então, Machado apareceu uma imagem muito significativa da relação entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Ele descreve 4 ou 5 personagens entre a cidade, com suas agitações, e o céu, com suas estrelas. É uma cena liminar, nem terra, nem céu, né? Mas um espaço intermediário, onde se investigam coisas metafísicas. Essa posição simbólica é importante para pensar o metafísico. Machado imagina uma distância, uma suspensão, quase que um recolhimento acima do tumulto e abaixo da transcendência absoluta. E ele brinca com isso: um botão de camisa, uma cavatina, um par de botas, todas essas coisas podem funcionar como a segunda alma de alguém. Um modo irônico de dizer que o humano se compõe do visível e do invisível, e que aquilo que parece mínimo pode carregar significado vital. O homem, conclui o narrador, é, metafisicamente falando, uma laranja, né? Tem 2 metades da laranja. Quer comentar mais alguma coisa aí do espelho? Podemos seguir, Cris. Vai falar o bibliômano. Então, em seguida, mas ele vai dizer aqui assim, como é que é aquela frase célebre do Capote lá, como é que chama? Ele se restringiu, então, a uma farda, né? Assim, uniforme, farda de alferes. Do Alferes. E aí, na sequência, o capítulo do bibliômano no Memórias Póstumas, de Brás Cubas, um bibliômano que não ama nenhuma outra coisa além dos livros, né, como está grifado aí. O Machado imagina um leitor futuro obcecado em descobrir o despropósito que o autor teria escrito. Esse leitor caça um sentido escondido, vasculha palavras com uma lente, esfrega páginas no joelho e não encontra nada, né? Não acho despropósito. No fim, resigna-se, significa resignado. Mais importante do que decifrar é possuir o exemplar único. A obsessão com detalhe vira a própria matéria do ridículo intelectual, né? E é um exemplar único, né, que ele fica repetindo, né?
aqui numa leitura mais em sobrevoo, tá? Porque depois aqui, Vitor, por isso que eu marquei com o Vitor aqui conversar amanhã aqui pessoalmente, assim, talvez uma possibilidade, outro plano, não desse livro tão conceitual. Dá a impressão que o Machado traficou também, né? Com esses desvios, assim, zombando do leitor que fica procurando um erro de ser. Rapaz, a minha irmã, olha só a experiência prática, Vitor. Aposentou agora como diretora da escola, começou como professor e tal. Aí, com essas crônicas que eu venho colocando uma certa coisa de sentimento, ela falou assim: então, Adelmo, será que aqueles alunos, eu tanto ficava querendo corrigir o C cedilha aqui, é com exceção, é com 2 S's. Eu atento demais a isso. Eu não via que ele estava me dando um recado. Também não tinha aí também uma subjetividade do aluno. Eu fiquei corrigindo demais os erros. Eu falei assim, minha irmã, agora você vai entrar em paranoia depois que aposentou? Quer dizer, vê só, ele está chamando a atenção também, assim, que o professor ele tem a obrigação de olhar a ortografia, né? Mas ele também tem que sair um pouco dela e falar assim, olha, a sua está bem inspirado aqui. Tem uns errinhos aqui, mas esse é menor. Porque esse exemplar único remete também a esse famoso livro que nós estamos pretendendo dizer, que tinha dentro da obra do Machado, que não passou pela crítica, né? Parece que até aqui está dizendo isso, tá? Vocês vão ficar perturbados demais, mas Machado foi um exemplar único. Não tem outro, né? Cada ser humano é único no mundo, não existe 2 Adelmas iguais, né? Porque também lá no Esaú e Jacó tem um caso único, tá? Que ele fala, né? E os casos clínicos do Freud, sim, são casos únicos, né? Ele tira aquilo para mostrar que a doença, que todo mundo, ninguém sabia o que era, doença orgânica, o Freud, por mal que fosse narcisismo dele, querer ficar famoso, mas também ele trouxe um componente novo, que é assim, essa precipitação orgânica é consequência de uma pressão psicológica muito grande que o indivíduo não suportou e fez a doença, somatizou. Então, tem um valor aí, sim, você recuperar o Freud pela escuta, porque essas doenças se repetem. Inclusive, o médico vê que o paciente não recupera e fala assim, olha, eu acho melhor você conversar com um psicólogo, tá? O remédio aqui se vai segurar e tudo, mas não vai eliminar o problema. A causa continua, você tem que procurar contornar isso aí. Então, o caso único que ele fala lá com as ciganas, quando ele vai lá no morro, né, as irmãs, vê e tudo, assim, já tinha os irmãozinhos brigando na barriga. Então, tem um caso único e um exemplar único, que seria o próprio autor, uma remissão indireta a si próprio, né, autograficamente falando. Ele repete muito assim, exemplar único, tá, aqui no texto. Só aqui nós, 1, 2, 3, 4 vezes. Você está perdido aí, leitor, zombando. É como também ler o Ovídio, assim, né? Sem perceber que lá no Ovídio, Narciso e Eco tinha a sobrevivência do autor enquanto narcisismo do criador da obra. Tá? Você morre no livro, assim como o leitor, o personagem morreu na água do rio. Não tem uma leitura assim mais afastada do livro, né? Você fica muito colado na página. Então, aqui tem uma forma diferente de compreender a metafísica, que não é mencionada aqui diretamente, mas, assim, é como que tem o elemento exterior ao chão da obra, né? E aí esse bibliômano, então, ele ilustraria o medo da exposição intelectual, né? Ou essa prudência. Porque o que você disser pode ser usado contra você, né? Porque a opinião pública vigia, interpreta, inventa sentidos. Isso força o escritor ao recuo, à prudência, né? Ao silêncio cauteloso, ou elevação metafísica, como quem sobe simbolicamente para não descer ao nível da disputa bruta, né? Ou como Machado diria em outra ocasião, evita briga animalesca, né? Evita sair na porrada, sair no soco. Esse tema vai reaparecer na teoria do medalhão, está aí na tela.
que é uma conversa entre pai e filho no aniversário, e o pai ensina ao filho as estratégias para entrar na terra prometida, tem negrito, né, do reconhecimento social. É preciso anos de cálculo, silêncio, moderação, evitar posições fortes, aderir ao lugar comum. E vem então a oposição célebre, o substantivo desmachado é real bruto, o adjetivo é a alma do homem, do idioma, a parcela idealista metafísica. O substantivo corresponde ao mundo cru, o adjetivo à idealidade, à aura, ao prestígio. É uma forma literária de dizer que a vida pública exige máscaras, brilho, enfeite, não substância. Aprender a usar a retórica sem tomar partido, entrar em polêmicas. Aqui a trilha do medalhão, a gente não pôs o finalzinho para não encher muito o capítulo, em outro momento comenta, mas é engraçado porque esse ensinamento que o pai dá ao filho Janjão aqui é uma distração paliativa também, porque no final ele menciona lá o medalhão, o Maquiavel, né? E assim, o Maquiavel foi maquiavélico, não porque ensinou a fazer príncipe, mas como ele se tornou príncipe entre os escritores, publicando um livro. E tem uma edição comentada de Napoleão, toda comentadinha, do príncipe. É possível que o Napoleão tivesse ganho as guerras se ele não tivesse lido o livro. Quer dizer, ao tentar botar na prática uma teoria, você fica mais perdido e confuso do que a própria experiência de realidade. Tá? Tem, assim, um jogo de palavras que o Machado emprega muito, que, assim, ao você ensinar ao filho, você está dando uma de Maquiavel em cima do seu filho, né? Quer dizer, não dá para você ensinar o filho como ser no mundo, mais ou menos isso. Mas essa leitura mais sofisticada, raramente que é compreendida, assim, você quase não vê a teoria do medalhão comentada nesse aspecto, como ele termina o conto lá, dizendo do Maquiavel, né? Maquiavelista do próprio Machado também, então, tá? Sim. E aí, na sequência, aí, o Cônego, ou Metafísica do Estilo, em que o Machado leva ao extremo a sua ironia filosófica. Ele imagina um passeio pela cabeça do cônego, literalmente, para localizar os hemisférios onde nascem as palavras. Né? Onde é que nascem os substantivos, adjetivos. De um lado, diz ele, né, nascem os substantivos, do outro, os adjetivos nascem no da esquerda. E então, provocação, as palavras teriam sexo e se casariam, sendo o estilo fruto dessas uniões. Eu não sei quando é que começou a ideia de que no cérebro direito é racional, esquerdo é afetivo, porque tem alguma coisa aqui, tá? Não sei quando a medicina apareceu com essa ideia. Não deve ser desse tempo, é bem mais recente, provavelmente, tá? Mas o Machado dá um chute de todo tamanho. Precursor, e mais uma vez, né? É. E aí, claro, né, trata-se de uma galhofa, de uma ironia, mas é uma brincadeira séria sobre a relação entre forma e pensamento, corpo e linguagem. Hein? O Machado inventa com humor aquilo que chama de uma psicologia nova, e até depois a neurologia, a medicina vai tratar disso, né? E aí ele vai anunciar a sua descoberta com a solenidade, ao mesmo tempo rir de si próprio, dizendo que talvez no ano de 2222 ela finalmente seja reconhecida. Até lá, confessa, passará por tonto, conforme a citação da página 346. Ainda faltam uns 200 anos aí para a gente ver. A gente tinha que encostar no Gilberto Gil, falar, Gilberto Gil, esse Expresso 2222, que vai começar a circular lá em 2222. Será que ele... Você não leu aqui não, né, seu sem vergonha? Que agora você está na academia do Machado. Aí você tem que retomar o seu Expresso, né? Será que tem uma intertextualidade aí do Gil com o Machado? Rapaz, você vai saber, né? Esses caras leem pra caramba, né? O Chico Buarque também tinha bastante leitura do Machado, tem muita coisa que eles não dizem, né? Sim. E aí, no fundo,
No fundo, a ideia é clara, né? Para o Machado, a escrita é lugar de pensamento, também de sobrevivência simbólica, né? Se o corpo perece, o estilo e a obra permanecem, né? Não à toa ele fala da imortalidade do eu, associando-a não à religião formal, mas aquilo que chama de religião literária, uma seita fundada por Gutenberg, que oferece ao escritor a sua forma particular de eternidade, né? Que é o cerne aí do livro, né? O imortal Machado de Assis. Porque lá no artigo do narcisismo, o Freud escondeu também, muito miseravelmente. O Freud depois ele se tornou mais escritor do que analista, né? Então, imortalidade do eu é raro você encontrar, tá? Você bota assim, imortalidade do eu no Google, você quase não encontra referências, mas é um pequeno fragmento dentro do artigo do narcisismo. O eu se torna imortal. Essa leitura também vai iluminar, né? A Teresa Medalhão, que a demo volta ali. Que o pai, né, como já foi dito, ele aconselha o filho a evitar posições fortes, a cultivar a mediania, a dominar o lugar comum, porque assim poderá entrar na terra prometida do prestígio social. E aí ele contrapõe novamente o substantivo e adjetivo. Substantivo seria a realidade natural, adjetivo a parte idealista, metafísica da língua. Né? Não basta existir, é preciso parecer, aparecer, enfeitar, né? Usar adjetivos. E aí a Teresa Medalhão pode ser lida, né, como um manual irônico de ascensão social e também de defesa, né? A palavra pode salvar, mas também pode condenar. E aí ele zomba, né, que se puder, adota a metafísica, é mais fácil, mais atraente. Diego Machado sabe que a distância entre teoria e prática é grande, né? Estudar o príncipe não faz de ninguém príncipe, como Maquiavel sabia. E para ele, a luta pela forma, pelo tom, pela prudência, também é uma luta pela integridade subjetiva. E aí, seguindo aí no texto, no Dom Casmurro, por exemplo, né, o que está em jogo não é apenas a suspeita de traição, de Capitu, mas a tentativa, que é impossível, né, de reconstruir a própria vida pela linguagem, né, que o Bentinho, quando vai fazer autobiografia, essa tentativa de reconstruir a vida pela linguagem. E essa verdade íntima, então, insiste Machado, só um próprio sujeito pode tentar decifrar. E aí, nesse trajeto, o autor oscila entre o físico e o metafísico, masculino e feminino, literal e figurado, íntimo e público. E essa oscilação não é uma indecisão, mas é um método, né? É um movimento do escritor que, conhecendo o risco de se expor, aprende a dizer sem se entregar, a insinuar, sem afirmar, a navegar entre o mundo e o além-mundo. Né? A metafísica em Machado torna-se, assim, um sistema do ser, menos um sistema do ser e mais um modo de olhar e sobreviver para se tornar imortal. E é na sequência, aí na página 348, 349, tem aí o conto O Segredo do Bonzo, que o Machado vai explorar a metáfora do nariz metafísico. A metafísica do nariz. E a história é simples e até absurda, né? Justamente para revelar o ridículo do sublime mal empregado. Um homem, para fugir do vexame de ter o nariz deformado, anuncia ter descoberto a cura perfeita: substituir o nariz físico por um nariz metafísico, que é um nariz invisível, mas tão verdadeiro, ou até mais verdadeiro, diz ele, do que o nariz de carne. Né? Aí a Assembleia duvida, mas se rende ao tom solene do orador. E alguns filósofos, com receio de parecerem menos sábios, aderem à tese e justificam-na com termos grandiosos. Né? Se o homem é produto da idealidade, por que não haveria de possuir um nariz metafísico ideal? Né? Então, Machado vai ironizar essa metafísica como uma fuga do real, quando não se pode resolver
o problema concreto, inventa uma solução metafísica. O nariz metafísico, então, não cheira, não sente, não se ofende, e, portanto, não sofre. Tem uma defesa psicológica pela via da abstração. É. Essa imagem vai reaparecer no Memórias Póstumas de Brás Cubas, lá com a droga de Malabar, está aí na tela, em negrito, que seria uma cura metafísica, homeopática, que reaviva um amor ameaçado pela separação. Nas primeiras edições, Machado menciona explicitamente Malabar, que é uma referência depois removida. E o texto que estamos comentando sugere aqui uma aproximação com o Hamlet, do Shakespeare, porque assim como o veneno derramado no ouvido provoca morte moral no drama shakespeariano, a droga metafórica do Machado produz uma intensificação do sentimento pela iminência da perda. É uma espécie de anestesia que, paradoxalmente, agudiza a sensibilidade. Aqui interessante, rapaz, que eu andei procurando, não vi nenhum comentário, tese, nada, por que o Machado removeu esse Malabar, porque também ele trocou a epígrafe do início de Brás Cubas, que era uma citação do Shakespeare, na revista. Quando passou o livro, ele introduziu o verme lá e tal. Agora, sim, deixa eu ser autor de mim mesmo, né? Vou ficar citando a vida inteira a epígrafe de outros autores e tal. Então, ele tirou a epígrafe para inserir uma chamada que se tornou célebre, né? Muito repetida do verme. E dá a impressão que, já que ele apagou aquilo, vou apagar aqui também, porque tinha uma referência indireta no meio do texto. Quando ele passou o livro, ele tirou. Uma droga de Malabar ou uma droga do ébona, da morte pelo ouvido, lá que a Gertrude está namorando com o Cláudio, o irmão mais jovem do rei, para perpetuar-se como rainha. Ela não queria ser vovó, o filho casar, e ela perdeu o trono, essas coisas de mulher assim, e tal. Então dá a impressão que, como assim o Gilberto Gil não falou nada do 22222, ficou quietinho, o Machado também quis tirar, assim, para não ficar essa ideia que o colega lá da USP disse, que tudo é emulação, né? Então, você também não quer entregar, assim, uma cópia, né? Mas sumiu a droga de Malabar. Eu não vi nenhuma tese de doutorado, ninguém procurando filologicamente. E quando você começa a entrar nesse veio, você, opa, descobriu uma novidade. Eu vivo muito disso, assim, a tese de doutorado é uma coisa muito difícil, tá? A gente tem que dizer isso, porque como é que você vai trazer algo novo, né? Tá? É muito difícil. Na física, então, na filosofia, nem se fala. Os estudantes ficam desesperados. Não é fácil você trazer uma novidade, né? Mas aqui no livro a gente tem visto assim, vários respingos aqui e ali de coisas que podem derivar. Tá? Isso aí daria uma pesquisa para os critérios dessas exclusões. Teu tio entrou furtivamente, trazendo num frasco o suco da ébona maldita e derramou no pavilhão dos meus ouvidos a essência morfética. Aqui é o fantasma do rei falando com o filho, lá no início. Tem a morte moral aqui, em ambos os casos, né? Tanto lá no Droga de Malabar, porque aqui é quando está descendo, né? O capítulo, lá no Brás Cubas, quando ele foi a droga de Malabar com que tornamos mais saboroso o nosso amor. Tá? Então tem o veneno ébona, que tornou mais saboroso o nosso amor, matando o rei pelo ouvido, né? A morte moral. Então, o nariz entra aqui como um cheiro, assim, um cheiro desagradável, né? O nariz entra como um cheiro desagradável. E aí o tema vai retomar no Papéis Velhos, de 83, quando ele imagina um soldado que perde o nariz no campo de batalha e o reencontra, né, esse nariz entre restos humanos. Ao recolher o órgão morto, né, o nariz,
Ele descobre que, embora possa reconhecê-lo racionalmente, nunca mais sentirá o perfume das flores, ou mesmo o ato banal de assoá-lo. O Machado formula a lição de modo cristalino, né? Racionalmente sabe o que é, sensorialmente não saberá mais nada. É o Brotero. Ou seja, pode-se preservar a ideia da experiência, mas não a experiência em si. É. E aí, um nariz metafísico, um nariz despedaçado, né, um cadáver de nariz, não sente perfumes nem cheiros desagradáveis. É uma solução elegante para quem deseja escapar das dores do mundo, mas ao custo da própria sensibilidade. É uma metáfora para a tentação do espírito de refugiar-se na pura idealidade para não enfrentar o concreto, político, moral, afetivo. E, no entanto, como sempre em Machado, essa fuga guarda um sabor de comicidade amarga, né? Pena da galhofa com a tinta da melancolia. É. A metafísica pode ser um bálsamo, mas também pode ser um pretexto, uma desculpa. E na página 349, chegamos aí ao momento importante para a compreensão desse movimento metafísico do Machado, que é o ataque público do Silvio Romero, no texto Naturalismo em Literatura, de 1882. O Romero, como sabemos, né, já foi falado, era o mais marulhento crítico do período, antagonista do Machado, e o estilo retórico dele aparece aí com todo vigor exemplar aí. Ele escreve, e aí não vou ler tudo, né, tem muita coisa, mas se passar de Zola, Émile Zola, né, a Machado, seria um salto mortal da inteligência, ou Zola, né, que depois de um romancista de força, encontraríamos em Machado apenas um burilador de frases banais, um homenzinho sem crenças, um parasita literário, um tipo morto antes do tempo, frívolo e inofensivo, enganando a mocidade com lamúrias e fitas encebadas, né? Então ele é bastante agressivo, né? O senhor Machado de Assis é um desses tipos, é uma criatura infeliz. Então ele pega pesado aí com Machado, né? Uma investida pessoal, violenta, cheia de adjetivos, e justamente por ser assim, é importante para entender a estratégia machadiana, né? O Silvio Romero vai acusar o Machado de timidez intelectual, de vacilação, de não aderir nem ao romantismo nem ao naturalismo, de não ser um lutador, de não ter convicções. E ele faz exatamente porque não reconhece o método machadiano, que é uma recusa deliberada à adesão doutrinária, uma recusa a ser convertido em porta-voz de escola ou partido literário, né, que alguns pesquisadores vão chamar de ceticismo, né, no Machado. Machado era o Machado, né, não queria se vincular a nenhum dogma. Então, aqui podemos perceber o que o livro que comentamos argumenta, né? Esse ataque marca para Machado o perigo da exposição, o risco de ser tragado pela polêmica pública, e confirma aquele temor da hetaira, a senhora opinião pública, que ele já havia tematizado antes, aí já foi citado. E não é uma crítica isolada, né? Lembra com outra configuração histórica, a relação, por exemplo, entre Aristófanes e Sócrates. O Romero, como Aristófanes, ridiculariza, o Machado, como Sócrates, mantém o exame e o silêncio estratégico, escolhendo a ironia no lugar da agressividade, né? A ironia fina. E é nesse ambiente que o salto metafísico machadiano se consolida, não como uma fuga do mundo, mas como um método de sobrevivência intelectual num país de querelas e ressentimentos. E o Machado percebe que entrar em duelo direto, né, brigar no mesmo tom, seria descer ao terreno do adversário, no caso do Romero. Ao contrário, ele opta por elevar o ponto de vista, deslocar-se para um território onde o riso, a dúvida e o distanciamento são tratados filosoficamente, né, literariamente. Interessante por ter um paralelo da produção, tá? Porque a Igreja do Diabo, assim, ele
tem uma reflexão dentro da obra, da produção, simultâneo aos acontecimentos reais no mundo literário, não lá de Dom Pedro II, coisa de essas coisas, afrodescendência de Machado e diabo, sei lá o que mais, ou religião, não. A própria literatura é uma igreja do diabo, assim, um monte de diabinho lutando ali. E aí, nessa frase que está no meio aí, há muitos modos de afirmar, há um só de negar tudo, né? Quer dizer, é bem emblemático que tem essa frase aqui no meio. Assim, o cara vem negando tudo de uma vez só, né, nessa virulência toda. E aí, na sequência, aí, no capítulo dos chapéus, a cena é outra, a escolha de um chapéu. Mas Machado leva o detalhe mundano de chapéu ao plano metafísico. O chapéu não seria um acessório, diz o narrador, mas seria uma extensão da identidade da pessoa que usa o chapéu. Quase um destino escolhido desde sempre. Aparência, imagem, reflexo no espelho, tudo isso organiza o eu. Não é o objeto que está em questão, mas o que ele dispara, né? Vaidade, autoimagem, a necessidade humana de se sentir reconhecida e valorizada, né? Ele faz uma situação aqui de o cara entrar na loja, testar 30, 40 chapéus, nenhum serve. Por que nenhum serve, né, rapaz? Quer dizer, enquanto que eu pego qualquer camisa e vou para frente, tem um outro que é todo vaidoso, assim, ele precisa ver aquele que bate. Você não vai querer nenhum? Não, nenhum deles serviu. É um mistério, né? E aí aqui o Machado antecipava que a psicanálise, né, mais tarde, tematizaria que é narcisismo, né, a dimensão narcísica da subjetividade, que é o tema aí do Adelmo. Não uma pulsão de morte, mas uma pulsão de permanência, de sobrevivência de simbólica, né? Uma pulsão de vaidade, não uma pulsão como vaidade, uma pulsão narcísica. Uma pulsão ele fala assim, por que não se lembraram ainda de parar diante do chapéu e estudá-lo por todos os lados? Essa frase, se trocar uma palavra pela outra, por que não se lembraram de parar diante da vaidade e estudá-la por todos os lados? Como ele está fazendo ao longo de toda a produção dele, do início ao fim, do nariz, do chapéu, das coisas todas, assim, é impressionante como que a vaidade fica circundando, assim, o Machado de Assis em torno do tema da vaidade, aqui no caso, isolado com o chapéu, né? E que o Freud também, quando a gente lê aqui com essa lupa de Sherlock Holmes, o piscinês, né? Aqui no Hébio Isso, de 23, logo depois da pulsão de morte, eu tive uma conversa boa com o Felício aqui, rapaz, eu estudei a pulsão de morte, lá um artigo de Freud, além do princípio do prazer, umas 3 vezes. Como ele é maravilhoso, maravilhoso. Pulsão de morte. Só que o que ninguém percebeu, Vitor, é que o Freud errou de novo. Quando ele quis buscar a divisão psíquica entre vida e morte, ele inventou a pulsão de morte para tentar salvar a teoria da dualidade humana, né? O medo entre o bem e o mal e tal. Ele fala que não é isso. Ele desiste, só que está lá no meio do texto, no seguinte, um outro texto. Ele não faz autorreferência o tempo todo, assim, eu estou me corrigindo. Ele não diz, ele se corrige, mas fica quieto. A morte é um conceito abstrato de teor negativo, para o qual não se acha uma correspondência inconsciente. O mecanismo do medo da morte só poderia ser este. O eu dispensa, em larga medida, o seu investimento libidinal narcísico, está vendo? Isto é, abandona a si mesmo como a um outro objeto em caso de angústia. Então, não tem, aí no texto seguinte, inibições também angústia, algo semelhante à morte nunca foi vivenciado. Porque o que é a definição de pulsão? Representante na mente de uma experiência vivida. Então, você tem aquele sonho de noite, assim, o medo e tudo que faz você sonhar. Então, a pulsão é sempre um mecanismo psicológico resultante da experiência. Mas ninguém nunca teve experiência da morte. Você tem vendo a morte do outro. Ninguém morreu para saber, foi assim que eu morri. Então, não existe uma pulsão de morte, como é que chama? A definição
bloqueia a própria definição de pulsão, atrapalha que a morte seja algo experienciável, né? Não poderia existir pulsão de morte pela própria definição de pulsão, que é uma experiência pulsando na mente. O que pulsa na mente é uma experiência de narcisismo, assim, aí sim, eu tenho medo de morrer. Então, vou produzir livros, vou me defender da morte, vou procurar um médico. Eu tenho uma doença aqui que é incurável, estou cheio de pânico da morte. Mas não que eu já morri e sei o que é a morte. Tá? É interessante, porque eu estudei de aula disso, tá? Tem que falar meus erros também, né? Estudei de aula disso sem saber que eu não estava sabendo exatamente o que eu estava dizendo. Eu era um papagaio do Freud. Assim como tem Ideias de Canário, que é um conto assim que você vai ser, né, dominado por um canário, é uma ironia de todo tamanho o Machado faz ao canário, né, e ao ser humano. A gente muitas vezes é um repetidor, né? Sim. Eu tomei um choque nisso, cara, porque eu me vi ridículo dando aula de psicanálise, tá, Vitor? Eu tenho que falar isso, porque eu dei aula na escola de psicanálise, tinha consultório, fiquei 10 anos atendendo, né? Também. Até ver que o paciente é um bicho que quer um cúmplice para o sofrimento dele, porque curar-se mesmo, muitas vezes ele não quer, não. Se você parar de beber, o alcoolismo seu acaba, rapaz. Só que ele não consegue, né? Aqui nós estamos 15 para as 10, né? Tem o conto alexandrino, que é um dos mais interessantes, assim, do ponto de vista do experimento psicológico. Estamos na página 22, faltam duas. A gente vai dar aqui daqui a pouquinho por terminado, né? Quer que comente aí o conto alexandrino? É bom você dar uma rápida, quer dizer, você pode ficar à vontade, não tem que ser rápido, não. Vai assim, no ritmo que puder. Dar um conto alexandrino, é interessantíssimo do ponto de vista da psicologia do experimento laboratorial, né? E aí, esse conto, então, é um passo importante aí, né? São dois filósofos, o Pítias e os Troibos, que navegam rumo ao centro do saber antigo, Alexandria, e são mestres em diversas áreas, mas especialmente devotados à metafísica. E convictos de suas virtudes, acreditam ser incapazes de qualquer desvio moral, como, por exemplo, roubar, né, o furto. E aí, no entanto, decidem rigorosamente experimentar, para testar a própria pureza, lançam ao Nilo, né, o rio Nilo, suas teorias. Sem a abstração metafísica que os sustentava, tornam-se ladrões aplicados. Contramatiza algo essencial, a queda da teoria quando isolada do humano concreto. E, inversamente, o risco de uma ciência que, ao pretender mensurar tudo, ignora a dimensão moral, simbólica e imaginária do sujeito. E a narrativa vai além, né? Surgem experimentos médicos inspirados nos estudos reais da escola alexandrina. E essa cena vai antecipar, então, o debate aí sobre método, ética e o limite da experimentação. Inclusive, né, vemos corpos torturados aí, né, em nome do saber, e mesmo ao preço que o filósofo deve servir, mesmo ao preço do sofrimento, né? E que o corpo nada é comparação com o entendimento. E aí ele já há uma bioética aí, né? Está antecipando aí o Machado. E aí o Machado então vai observar com ironia a ambição científica que pretende derivar verdades universais do corpo e que para isso sacrifica o próprio corpo humano, né? E é aqui que a metafísica reaparece, o saber divorciado da linguagem, reflexão e interioridade corre o risco de reduzir o homem ao organismo e a filosofia de secação. No final, os atos celebram, acreditando estar livres, né? Um cachorro, porém, pressente o futuro e responde, século virá, em que a mesma coisa nos aconteça. E o riso do rato, né, mas até lá riamos, ecoa tanto como ironia histórica quanto como presságio. Passando aí rapidamente, né? Perguntando aqui um cunhado meu, médico, Renato Morelato, ele falou assim, rapaz, a medicina evoluiu muito,
naquela época do Hitler, porque eles enfiavam agulhas mesmo no cérebro, mapearam bastante coisa do cérebro que não saberiam se não fosse aqueles experimentos com os judeus. Eu não sabia disso, não. Ah, é verdade? É. Fizeram experimento lá e mapearam o cérebro humano. Nós temos um conhecimento enorme do cérebro humano hoje devido a Hitler. Meu Deus do céu. É, Perturbador, viu? é verdade, é. Verdade é perturbador mesmo. Bastante experimento científico, medicina. É. E aí tem, volta aí, né, a questão da ciência progride, né, a que custo, né, que a ciência progride, e reaparece aí a questão do entendimento do similibus curantur, né, a cura pelo semelhante. A linguagem que examina a linguagem, a razão que observa a razão, que a gente abordou em encontro anterior, né. E aí no Quincas Borba, que tem na tela, né, tivemos mais um passo nesse percurso, o Rubião, né, que é o personagem central, deslocado da sua vida anterior na roça, lá pela súbita mudança de fortuna e meio, né, ele vai para a corte, no Rio de Janeiro, ficou milionário, busca recompor a unidade interior perdida, mas ele mesmo não sabe nomear o que move, né, como uma aranha desmachada que ignora Mozart, mas ainda assim é capaz de se comover com sua música. E então vem essa frase provocadora que está aí grifada, né, o gato que nunca leu Kant é talvez um animal metafísico. A ironia aqui é que a metafísica, mais do que conceito filosófico, aparece como dimensão afetiva, projetiva. O gato não pensa em Kant, né? O homem é que metafisicamente projeta em sua presença uma alma. Aí a metafísica se torna, assim, uma experiência psicológica, uma relação de afeto, de desejo, né? Como está aí, né? O que veria metafísica no gato seria a projeção afetiva que o homem faz sobre ele. O que você acha mais importante para concluir a demo? Tem só Eu mais acho uns que 10 ele está minutos? aqui mesmo, porque a Sofia ainda vai zombar do Rubião. Ela tem a frase maravilhosa do Machado, que ela vai visitar o Rubião, ela quer ver de perto se foi ela a responsável pela loucura dele. Sagrou-lhe o homem, ela tem essa frase aí, né? Vê-lo, como é que chama? É uma frase que eu talvez está por aqui, tem que ver. A loucura de Rubião, né? Que sagrou, deixou ele sagrado para ela. Sim, Ver ele louco, ela viu um homem sagrado, o fato de ter enlouquecido pelo amor por ela. Amor impossível, né? uma perversidade aí da Sofia, né? Completa, né? Então, impressionante, tá? Como que esse experimento lá, assim, que ele faz do roubo animalesco, experimento físico, não precisava, porque você vê isso acontecendo, levando o outro à loucura, sem mexer no corpo dele, só roubando os bens dele, pelo engano moral, né? É muito interessante, tá? Porque aqui no final, um resumozinho rápido aqui, o capítulo mostra a ideia de metafísica sendo empregada desde o início, varia quando atravessa o Rubicon e entra numa nova fase literária. O autor toma a metafísica para si e a usa como recurso de abstração superior, com afastamento da experiência, uma âncora lógica, um abstrato puro, pelo menos do ponto de vista de tentar o escape. É bem possível que Machado tenha estudado Descartes, dado o escape metafísico que ambos adotaram visando evitar o tribunal da Inquisição literária, né? Porque a Santa Sé também ela atuava em cima da Inquisição literária, quer dizer, está publicando artigos. Sim. Eu não estou mudando o mundo, eu não tirei o Sol do lugar, nem a Terra, eu não mexi no planeta. Gente, eu não estou desequilibrando nada. São linguagens, né? Então, inquisição literária, nos dois casos, né? A ida para a metafísica em Machado teve em Freud um correspondente contrário, que foi a desistência da metapsicologia. Freud não queria que a psicanálise viesse a ser compreendida como uma filosofia do divã.
Não tem lá os méritos do Freud, quando ele escuta o afetivo, e o Lacan também diz assim, é preciso desinflacionar um pouco. Você está muito... o afetivo está muito aguçado, assim, você está apavorado demais com a realidade, assim, como se já tiver... Igual essa loucura que hoje está aí entre extrema esquerda e extrema direita. Esticando demais para um lado e para o outro. O cidadão comum, ele fica meio que alucinado com isso tudo, né? Porque é o destino do país, né? De repente, o Trump bota uma taxa de 50%. Meu café aqui, gente. Quer dizer, esses extremismos estão causando desequilíbrio e leva à falência o empreendedor, que não tem nada a ver com essa história, né? Igual lá, pare no D, né? Pare no D. Minha confeitaria, eu quero vender pão. Quer dizer, é tão curioso como que o excesso de imaginário, né? Que estão, assim... Condenaram o Bolsonaro também, um exagero de condenação, 27 anos, o homem vai para a cadeia, aproveitando o momento político. Essa condenação é mais política do que o fato criminoso em si, né? A gente não viu em nenhum lugar tropas, assim, tanques de guerra, igual Pinochet lá, vamos segurar. Aquela palhaçada que fizeram em Brasília não é tudo isso para prender o presidente por 27 anos, né? A gente defende o PT, gosta assim de uma democracia e tudo, agora esse exagero, então, você vê só onde vai? Quer dizer, a gente está misturando o tempo todo realidade com ficção e perturbador. Então, aqui, assim, o Freud ele desistiu da metafísica para não ficar lá numa filosofia do divã. Questão, assim, a psicologia está muito tomada, né? Apavorando demais o cidadão comum. É uma experiência tanto aqui na literatura do Machado, quando a gente lê, assim, deixa de ser só aqueles contos, né? Interpretativos de Enem. Continua valendo. A interpretação não perde. Você ganha mais na leitura, porque a interpretação continua valendo, mas ela fica enriquecida do homem por trás da obra, né? Você não vai agora ler o Conto Alexandrino e tal, lá numa prova do Enem, citando outras coisas. Você continua tentando interpretar como ele é. Agora, enquanto leitor de um autor, você tem um acréscimo de conhecimento, né? Um ganho analítico até, né? Porque também é isso que faz o analisante virar analista. Quando ele vê que ele inflacionou demais com o ego dele, o narcisismo pessoal, aí ele vai virar depois, talvez, um analista de outros que estão, na realidade, completamente perdidos, devido ao excesso de imaginário que impressiona demais a mente e deixa você sem dormir, né? Por exemplo. É uma transformação do analisante a um analista de si mesmo e talvez é o que aconteceu um pouco comigo, né? Assim, eu já passei lá atrás, quando não conhecia nada da psicologia, o engenheiro, e vivia muito assoberbado também com as coisas da realidade, né? Na produção da engenharia, não, né? Porque se um funcionário chegasse assim, resmungando, eu falaria assim, rapaz, aqui é para trabalhar, tá bom? Você está com problema? Eu não sou psicólogo, né? Quer dizer, nem sabia disso. Procura o setor de pessoal que eu vou botar outro no seu lugar, porque a obra não pode esperar. É assim que você trabalha com o exército, com a produção, na medicina, né? Você chama... O enfermeiro está com dor de cabeça. Bom, você está com dor de cabeça? Chama outro enfermeiro, que eu preciso de um enfermeiro funcionando aqui. É assim que é no hospital. O médico, estou com diarreia, não posso operar hoje. Chama outro, porque o paciente está na maca, ele vai morrer. As urgências não dependem muito da psicologia. Você tem que estar bem postado na sua função, né? Então, o tempo todo a psicologia está interferindo com a produção também, né? Então, aqui já quase 10 horas, vou agradecer ao Vitor por estar vindo. Aqui o espaço da gente mistura um pouco, né? Psicologia, atendimento com a leitura de Machado, Freud e outros autores. Eu que agradeço o convite mais uma vez. O Vitor traz a leitura acadêmica conceitual, que é um fundamento assim, também para a gente não ficar muito no chão da realidade, né? Tem salto que o Machado tenta dar para se salvar, que na academia viram os artigos acadêmicos. Valeu, Vitor. Obrigado por ter vindo. Valeu, Adelmo. Valeu, pessoal.
Obrigadão. Boa noite e boa semana. Obrigado. Obrigado. Até amanhã, então, Adelmo. Até amanhã. Ah, sim, amanhã eu tô lá. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.